Sejam bem-vindos à mesa. Podem se sentar. Você, quero te falar uma coisa. Deus já fez. E se Deus te anunciou, é porque Ele já fez. Continue. Você está com medo do quê? A mensagem hoje eu vou mostrar para você que quando Deus anuncia, Ele já fez. Não tenha medo. Ele já fez. Quantas vezes nós aqui ficamos com medo, tendo um direcionamento dos céus? Quantas vezes a gente fica preocupado em nos mover, mesmo tendo uma palavra? Se eu pegar na Bíblia, existem inúmeros direcionamentos de Deus a profetas, dizendo que eles deveriam ir a tal lugar, que lá te darão comida. Não, mas espera aí. Antes mesmo do profeta ir, Deus já diz, vá, que lá eu já providenciei alguém que lhe dará comida. O que eu aprendo com isso? Quando Deus te manda a algum lugar, quando Deus fala para você se movimentar, Ele já providenciou tudo. Ele já providenciou. Estou falando aqui de uma passagem onde Deus manda que o profeta vá para outra geografia, porque Ele já tinha preparado quem lhe daria de comer. Eu fico imaginando o profeta pensando, mas como assim já providenciou? Quantas vezes nós passamos por uma situação dessa? Quantas vezes a gente recebe? Você que está em casa, quantas vezes você fica com medo de fazer algo que você recebeu dos céus? Você fica com medo de andar sobre aquela palavra que foi liberada sobre a sua vida? Pois você chegou nessa mensagem hoje, não foi à toa. Deus está falando com você, Deus está falando com nós. Nós temos uma palavra e quem tem uma palavra tem tudo. Não tenha medo, assim como a Bíblia diz, vá para outra região, se movimente, não tenha medo, saia de onde você está, ande sobre a palavra, porque Deus já providenciou aquilo que você precisa, Deus já providenciou tudo, Deus já derramou cuidado, Deus já fez o que você precisa, meu querido, não tenha medo, Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa, então por que nós temos medo? Eu falo por mim, quando eu recebi algumas palavras na minha vida, eu converso com a minha esposa, quantas vezes eu fiquei com medo de dar um passo. Eu tenho recentemente uma conversa, eu estava tendo com o Pedro, que está aqui na mesa, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu falei para ele, como é que eu vou dar conta disso? E o Pedro disse para mim, mas não foi Deus que mandou? Se Deus mandou, Ele já preparou tudo. Não tem a ver apenas com a sua capacidade, com aquilo que você acha que você aguenta. Ele já pensou em tudo. Ele é Deus Pai. Ele te conhece mais do que você mesmo. Então fica para nós no dia de hoje. Não tenhamos medo de nos movimentar perante a palavra. Eu sei que às vezes a palavra ela nos contraria. Às vezes a gente recebe ela e a gente está inserido em algo que você fala assim, não, mas como é? Eu fico pensando, o profeta, vá lá para outro lugar. Por exemplo, temos um casal, saia de Cascavel e vai para Joinville. Por quê? Não interessa, se movimenta. Porque quem mandou você se movimentar já preparou tudo. Mas então vou chegar lá e tudo tranquilo. Não, meu querido, o tempo é dele. Ele muitas vezes não te fala do processo, ele só te fala do final. Vamos dar um exemplo bíblico. Davi foi ungido rei. Ele já sabia que seria rei. Só que ele não sabia de tudo que ele teria que passar. Só que Deus já tinha preparado tudo. Deus já tinha dado inteligência para Davi fugir de Saul. Deus já tinha dado a inteligência e treinado Saul no campo para matar o Golias. Porque ele já tinha ungido Davi antes mesmo de ele ser o rei. Então pensa comigo, se Davi ainda voltou para o pasto, matou ursos, matou leões, teve que matar o gigante, teve que fugir de Saul, como que Deus sabia de tudo isso? Porque quando ele manda, ele ungiu Davi, ele já estava enviando Davi diretamente para o trono. Ele preparou tudo, ele deu a inteligência, ele deu o treinamento necessário, ele deu a coragem necessária a Davi. E assim é conosco. Vamos falar de outro, José. José recebe um sonho, que as pessoas se prostram a ele, que as pessoas estão como se ele fosse um rei, como se ele fosse algo assim. E ele vai cumprir a palavra 13 anos depois. Meu querido, 13 anos depois. Foi jogado no buraco, foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar e lá ele foi acusado de tentativa de estupro, foi jogado numa prisão e esquecido. E lá na frente, um certo dia, do nada, ele se torna o governador, cumprindo aquilo lá atrás que Deus tinha mostrado para ele.
Então, meu querido, eu não sei qual é a palavra, eu não sei qual é o sonho, eu não sei o que Deus mandou você fazer. Por que você está com medo? Se movimente, o tempo é dele. Se prepare, porque toda palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Ele já preparou tudo, ele preparou se você precisa de comida, ele preparou se você precisa de suprimento, ele preparou se você precisa de um lugar para dormir, ele preparou se você precisa de um emprego, ele preparou tudo. O plano dele é perfeito, como eu não canso de dizer. Os meus pensamentos são diferentes dos vossos pensamentos. Assim como o céu e a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus diariamente nos ensina isso. Por que nós estamos com medo? Por que nós não nos movimentamos? Então Deus nos trouxe aqui hoje, me trouxe aqui hoje para falar com você que está assistindo esse vídeo. Se movimente. Não tenha medo. Aquele que liberou a palavra sobre a sua vida, ele é fiel para cumprir. Ele irá cumprir tudo. Ele preparou tudo. Mas está difícil, Thiago? Continue. Mas está doendo, Thiago? Continue. Mas eu estou com medo? Continue, continue, continue. Ele vai cumprir tudo que ele liberou sobre a sua vida. Então, pegue essa mensagem no seu coração, se posicione, tire do seu coração todo e qualquer sentimento que está te atrapalhando e te segurando nessa situação que você vive. Talvez seja isso que está te prendendo e você não consegue dar aquele passo a mais. É isso que falta para você viver o que ele sonhou para você. Talvez a sua vida não está tão ruim, mas está monótona, está parada, naquela mesmice. Quantas vezes eu me vi em situações de calmaria, como um poço, água parada. Por quê? Porque eu não me movimentava, estava cômodo. Ei, sai do comodismo. Viva o que Deus sonhou para você. Ah, mas eu vou ter que abrir mão de coisas, eu vou ter que abrir mão de... Sim, você vai ter que abrir mão para viver aquilo que Deus sonhou para você. Mas Ele é Pai. Você tem livre-arbítrio. Talvez você está vivendo o que você escolheu e não está vivendo o que Deus escolheu. Então, eu vim aqui para dizer para você hoje, Deus me mandou sim, com você mesmo. Ande sobre a palavra, porque o que Deus sonhou para você é muito maior do que você tem capacidade de sonhar. Não tenha medo. Siga. Deus é contigo.